Já aconteceu de você sentir um arrepio repentino, como se alguém tivesse chamado seu nome em silêncio? Ou então, acordar de um sonho tão real que parecia um recado vindo de outro lugar? Muitas vezes, esses sinais surgem em meio a turbulências emocionais, quando a mente está cansada de procurar respostas do lado de fora e o coração começa a buscar dentro de si. É nesse momento que algo misterioso acontece. A conexão com sua alma gêmea se manifesta de maneira inesperada. O que parecia dor transformada em silêncio, de repente dá espaço a uma paz poderosa, quase estranha, mas ao mesmo tempo reconfortante. Essa presença ativa que surge não é imaginação. É o universo mostrando que existe um fio invisível ligando você a alguém especial. E quando essa energia é sentida, nem a distância nem o tempo conseguem apagar. O mais surpreendente é que quando você menos espera, a vida traz sinais claros de que essa pessoa está em sintonia com você. Pode ser um pensamento repentino, uma música com significado profundo ou até uma sincronia improvável no seu dia. Esses momentos não são coincidência, mas um chamado para prestar atenção. Hoje, você vai entender por que essa alma gêmea sentiu sua energia de forma tão intensa. Vai descobrir como o universo usa pequenas pistas para revelar grandes verdades e como essa ligação pode transformar não apenas a forma como você vê o amor, mas também a maneira como enxerga sua própria jornada. Prepare-se, porque o que será revelado pode arrepiar até a sua alma. A vida, em certos momentos, nos coloca diante de intensas turbulências emocionais. É como se um furacão interno sacudisse tudo aquilo que acreditávamos ser sólido. Essa instabilidade não acontece para nos destruir, mas para nos conduzir a uma transição silenciosa. Aos poucos, percebemos que essa entrega sagrada não é um ato de fraqueza, mas um gesto de coragem. É quando paramos de lutar contra a corrente e decidimos mergulhar dentro de nós mesmos, em busca de respostas internas que sempre estiveram ali. A dor que antes parecia incontrolável começa a se transformar. Esse processo de dor transformada abre espaço para que uma paz poderosa surja em pequenos detalhes do cotidiano. De repente, o simples ato de respirar mais fundo, observar o céu ou ouvir uma música já não passa despercebido. Há uma presença ativa em cada gesto, como se a vida estivesse nos convidando a enxergar além do óbvio. É o início de uma nova fase, onde cada instante pode se tornar revelador. É nesse momento que a maturidade energética começa a se manifestar. Não estamos mais reagindo automaticamente às situações. Aprendemos a pausar, refletir e escolher. Esse encontro interno revela que a força não vem do que temos, mas de quem somos. Livros como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ajudam a compreender essa experiência, mostrando que a paz verdadeira não é um lugar distante, mas uma escolha diária. Quando acessamos essa energia, percebemos que nossa vida ganha um novo sentido. O amor próprio se torna, então, o pilar central dessa caminhada. Antes, a dependência emocional podia nos fazer acreditar que a felicidade estava em outra pessoa, em outro lugar, em outro momento. Agora, aprendemos que a vibração de abundância nasce quando reconhecemos nosso próprio valor. A ressignificação do amor começa dentro de nós, e com ela vem uma aceitação tranquila. Essa consciência muda não apenas a forma como nos relacionamos com o outro, mas também como nos relacionamos com a vida. Esse despertar abre espaço para o reencontro autêntico. Quando paramos de esperar que alguém preencha o vazio, descobrimos que nunca estivemos incompletos. A maturidade emocional se expressa na capacidade de amar sem urgência, de oferecer sem medo de perder. É nessa etapa que começamos a experimentar o que chamamos de amor verdadeiro. Ele não é uma necessidade, mas um transbordamento, uma energia que flui naturalmente. A paz interior, então, se torna nosso maior tesouro. Ela não significa a ausência de problemas, mas presença de equilíbrio. Essa experiência nos ensina que o amor que flui não pode ser forçado e que os reencontros mais belos acontecem quando estamos em harmonia conosco. A intuição se fortalece e os sinais do universo ficam mais claros. Já não precisamos correr atrás de tudo, porque entendemos que aquilo que é nosso de verdade sempre encontra o caminho de volta. Essa fase de transformação interior nos lembra que somos parte de algo muito maior.
O caminho espiritual começa a se abrir com mais clareza, revelando que cada turbulência emocional tinha um propósito. A luz interior acesa ilumina nossa existência com sentido, mostrando que não precisamos de garantias externas para seguir. Essa inteireza pessoal não nos afasta dos outros, mas nos aproxima daqueles que vibram na mesma sintonia. É o início de um crescimento pessoal sólido e duradouro. Por fim, percebemos que essa jornada não é sobre eliminar desafios, mas sobre aprender a caminhar com eles. A transformação interior é contínua, e cada passo nos leva a um novo nível de consciência. Com isso, o coração se fortalece, a mente se acalma e a alma encontra um lugar de descanso. O crescimento pessoal se revela não como uma meta final, mas como um estado de ser. E é nessa consciência que começamos a abrir espaço para o próximo passo, a maturidade emocional e energética. A maturidade energética é um marco na vida de quem decide olhar para dentro. Ela surge quando deixamos de viver na reação impulsiva e passamos a responder com consciência. Esse encontro interno é como se fosse um espelho revelando tudo aquilo que evitamos por anos, mas também mostrando a força que sempre esteve ali. É nesse instante que o amor próprio deixa de ser uma teoria e passa a ser prática diária, expressa em escolhas que sustentam nossa integridade. A dependência emocional, que antes parecia inevitável, começa a perder espaço. Descobrimos que esperar do outro o que só nós podemos nos dar é um fardo injusto. Ao assumir a responsabilidade de nos nutrir, a vibração de abundância começa a circular. Já não vivemos em falta, mas em completude. Essa mudança cria uma ressignificação do amor. Ele deixa de ser um pedido desesperado e se torna um presente livre, oferecido com autenticidade. Essa aceitação tranquila nos transforma profundamente. As expectativas caem, as urgências diminuem, e nasce um estado de serenidade que não é passividade, mas clareza. O reencontro autêntico com o outro só se torna possível quando não precisamos mais preencher buracos internos. Nesse estágio, aprendemos que as conexões mais fortes não se formam a partir da carência, mas da abundância que transborda de dentro. A maturidade emocional se revela também na forma como lidamos com conflitos. Antes, pequenas palavras ou atitudes poderiam nos desestabilizar. Agora, respiramos fundo, observamos e escolhemos a resposta. Essa habilidade de manter-se centrado é o que diferencia a fragilidade da verdadeira força. É como se a vida nos desse uma nova lente, permitindo enxergar que cada situação é apenas uma oportunidade de crescimento. Quando falamos de amor verdadeiro, estamos nos referindo a esse amor que flui sem cobranças, sem pressa e sem medo. Ele nasce do equilíbrio interior e da autoafirmação. Não é uma posse, mas uma partilha. Não é urgência, mas presença. É nesse ponto que entendemos que amar não significa se perder no outro, mas se encontrar cada vez mais dentro de si. Um exemplo prático disso é perceber como começamos a lidar de forma diferente com o tempo. Em vez de querer respostas imediatas, aprendemos a confiar no processo. Essa paciência gera uma vibração de abundância que atrai pessoas e situações alinhadas. Como no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, entendemos que a verdadeira força está em dominar a si mesmo e não em controlar os outros. Com essa nova postura, a vida ganha leveza. As conexões se tornam mais saudáveis, os relacionamentos mais sinceros e o caminho mais claro. O amor próprio fortalece a coragem de dizer não quando necessário, sem culpa. A maturidade energética nos ensina que cada decisão baseada em autenticidade é uma forma de autoafirmação. Isso gera um campo de confiança que se expande e transforma tudo ao redor. Por fim, a maturidade emocional não nos afasta do mundo, mas nos aproxima de quem realmente importa. O amor que flui de dentro cria laços genuínos, livres de máscaras. A vida deixa de ser um palco de carências e passa a ser um espaço de trocas verdadeiras. Esse estado é o que prepara o coração e a mente para compreender o próximo passo da jornada, a conexão espiritual e a consciência ampliada.
A conexão telepática é um dos fenômenos mais fascinantes quando falamos de almas ligadas por laços invisíveis. Muitas vezes, você pensa em alguém e, pouco depois, essa pessoa aparece, envia uma mensagem ou surge em um sonho. Isso não é coincidência, mas a manifestação de uma consciência compartilhada. Esse fio energético se fortalece quando existe maturidade espiritual, permitindo que as almas conversem em silêncio. É como sintonizar uma estação de rádio interna, onde as emoções viajam sem precisar de palavras. Essa consciência compartilhada não significa perder a própria identidade. Pelo contrário, ela se fortalece quando cada um permanece em sua inteireza pessoal. Ser um espelho calmo para o outro é refletir o que ele vive sem absorver os seus fardos. Essa postura requer resiliência emocional, a capacidade de compreender sem carregar. É um aprendizado que transforma, pois nos mostra que podemos sentir profundamente sem nos anular. Um exemplo prático desse espelho calmo acontece em relações onde há desequilíbrios. Antes, qualquer sinal de instabilidade do outro gerava crises internas. Com a maturidade espiritual, aprendemos a não reagir no mesmo tom. Escolhemos respirar, observar e responder de um lugar mais sereno. Essa habilidade de permanecer centrado inspira o outro a buscar equilíbrio também, sem necessidade de cobranças. O caminho espiritual se revela, então, como um retorno à essência. Não se trata de fugir do mundo, mas de mergulhar mais fundo nele com novos olhos. Práticas como meditação, oração ou escrita terapêutica ajudam nesse processo. Cada exercício nos conecta a camadas mais profundas da alma, revelando que a verdadeira força nasce do silêncio interior. O retorno interior é, antes de tudo, um reencontro com aquilo que sempre esteve dentro de nós. Nesse ponto, surge uma sensação de leveza e confiança. É como se a vida deixasse de ser uma batalha constante e passasse a ser um fluxo. Isso não significa a ausência de desafios, mas a certeza de que somos capazes de atravessá-los sem nos perder. Essa confiança abre espaço para reencontros verdadeiros, porque só conseguimos sustentar conexões profundas quando já estamos firmes em nossa própria base. A resiliência emocional, aqui, não é apenas resistência, mas flexibilidade. Imagine o bambu. Ele se curva com o vento, mas não se quebra. Da mesma forma, quem desenvolve maturidade espiritual aprende a se adaptar sem perder sua essência. Essa habilidade cria uma energia tão estável que se torna irresistível. Pessoas sentem essa presença mesmo sem entender o motivo. A conexão telepática também se intensifica quando paramos de duvidar dela. Quantas vezes você já ignorou uma intuição e depois percebeu que estava certo? Esse é o universo, lembrando que sua alma possui um canal direto com outras consciências. A cada vez que você confia nesse chamado, esse canal se fortalece, tornando-se uma ponte sólida para encontros mais significativos. No fim, compreendemos que a conexão espiritual não é fantasia, mas realidade sutil. Ser capaz de compartilhar consciência com outra alma é um presente que exige responsabilidade. É manter a leveza de ser um espelho calmo, sem perder a própria luz. E ao trilhar esse caminho espiritual, descobrimos que o verdadeiro reencontro acontece quando duas pessoas já se reencontraram consigo mesmas. A dinâmica entre masculino e feminino sempre foi um dos maiores mistérios da vida. Nas almas gêmeas, essa dança se manifesta de forma ainda mais intensa. Não é sobre quem corre atrás ou quem se afasta, mas sobre o equilíbrio entre opostos que se completam. Essa energia cria uma força magnética que atrai, afasta e depois aproxima novamente. É nesse movimento que aprendemos que a busca nunca foi pelo outro, mas pelo próprio propósito da alma. As almas gêmeas carregam uma missão: despertar uma à outra para sua luz interior. Muitas vezes, esse despertar não vem de momentos fáceis, mas de separações dolorosas e portas que não se abrem. Cada afastamento é, na verdade, uma preparação para um reencontro mais profundo. A vida não erra ao criar esses intervalos, pois eles servem para que cada um amadureça e se torne inteiro antes de voltar a se encontrar. O propósito da alma se revela nesse processo de lapidação.
Não se trata apenas de viver um romance, mas de expandir a consciência. Almas gêmeas nos lembram que somos mais do que desejos passageiros. Somos chamados a realizar algo maior. Essa percepção dá força para suportar períodos de silêncio, porque entendemos que o reencontro não acontece antes da hora certa. A separação, por mais difícil que seja, deve ser vista como aprendizado. É um tempo de cura, de crescimento pessoal e de reorganização interior. Esse período nos ensina a caminhar sozinhos, para depois caminhar juntos com mais maturidade. Quem encara a separação como castigo se prende à dor. Mas quem a vê como processo, entende que é nesse espaço que nasce a verdadeira força para sustentar o amor verdadeiro. Quando alcançamos paz interior, percebemos que ela é o verdadeiro lar para o amor voltar. O amor não retorna ao desespero, mas ao equilíbrio. Essa paz interior como lar do amor não significa que não haverá desafios, mas que a guerra interna terminou. É um estado em que não precisamos provar nada para o outro, apenas viver com autenticidade e confiança. Nesse ponto, a decisão de não se abandonar mais é a virada de chave. Essa escolha pessoal é um marco que muda tudo. É como declarar ao universo: agora estou inteiro. A partir desse momento, a energia muda, a autoafirmação se fortalece e até as conexões mais antigas podem se reconfigurar. É a prova de que o verdadeiro retorno começa dentro de nós. Exemplos práticos mostram isso claramente. Pessoas que, após períodos de separação, decidem investir em si mesmas, estudar, cuidar do corpo e da mente, acabam atraindo reencontros mais autênticos. O universo responde à vibração que emitimos. Quando você vibra amor próprio e propósito, atrai não apenas sua alma gêmea, mas também experiências alinhadas com sua essência. No fim, entendemos que o reencontro verdadeiro não é sobre voltar ao passado, mas sobre criar algo novo a partir da evolução. Almas gêmeas não vêm para completar, mas para transbordar. Cada escolha de viver em inteireza pessoal fortalece o caminho espiritual e cumpre o propósito da alma. E é nesse estado de plenitude que o amor deixa de ser necessidade e se torna destino. Chegar até aqui é perceber que nenhuma dor foi em vão. Cada turbulência emocional, cada transição silenciosa e cada separação como aprendizado foram parte de um processo maior, destinado a acender sua luz interior. O universo nunca quis te punir, mas te preparar. E hoje você pode sentir que existe um propósito da alma guiando seus passos, transformando a dor em força e a ausência em maturidade. A grande pergunta é: você está disposto a não se abandonar mais? Está pronto para escolher o amor próprio como ponto de partida e deixar que o amor verdadeiro flua sem urgência? O reencontro verdadeiro começa no exato momento em que você decide ser inteiro, e não quando o outro bate à sua porta. Pense, quantas portas que não se abrem ainda estão te prendendo ao passado? Será que não é hora de aceitar que algumas se fecharam para que novas possam surgir? O universo só pode trazer de volta o que é seu quando você solta o que já não te serve. E quando essa escolha pessoal é feita, a paz poderosa se instala, e sua vibração de abundância atrai aquilo que realmente te pertence. A vida não se resume à espera por um reencontro, mas ao caminho espiritual que você percorre todos os dias. Se você conseguir viver com leveza e confiança, entenderá que o retorno à essência é inevitável. O verdadeiro lar do amor é a sua paz interior, e é nesse espaço que almas gêmeas se reconhecem de forma autêntica e sem medo. Agora, a decisão está em suas mãos. Você prefere continuar preso à dependência emocional ou escolher a autoafirmação que transforma destinos? A escolha é sempre sua. O universo já deu o sinal. Se esse conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você continuará recebendo mensagens e revelações que podem transformar a maneira como enxerga sua jornada e seus relacionamentos. Aqui, você nunca caminha sozinho. Estamos juntos, crescendo, aprendendo e iluminando cada passo.